partir do ano 1001, ocorreu a queda do feudalismo, onde o sistema foi substituído pelo capitalismo. O fim do feudalismo foi provocado por diversos fatores, como o renascimento urbano, o crescimento populacional e a ascensão da burguesia. Com a Revolução Comercial, ocorreu o aumento do número de vendas e a burguesia começava a acumular capitais através das rotas comerciais. Isso mesmo, inclusive, foi exatamente nesse período que o crescimento das cidades e da burguesia encontrou a necessidade de fazer um governo centralizado e forte. Os reis tomaram posse de terras muito grandes, maiores que os feudos, centralizando a administração delas nas famílias reais. Os reis se fortaleceram politicamente, submetendo a nobreza e a igreja ao seu poder. A burguesia e os reis institucionalizaram impostos, moedas e um exército a nível nacional. A formação do Estado Nacional Europeu foi um dos acontecimentos mais importantes da passagem da Idade Média para a moderna. Concordo plenamente. E a formação dos Estados nacionais na Península Ibérica, na França e na Inglaterra determinaram o que ficou conhecido hoje em dia como Europa. A instauração da monarquia nacional na Península Ibérica ocorreu entre os séculos XII e XV, consolidando sua centralização após ser reconquistada dos muçulmanos. A península era dividida em dois reinos, os cristãos e os muçulmanos. Mas ao longo dos anos, os cristãos conseguiram reconquistar os territórios, formando monarquias. Os reinos eram de Portugal, Castela, Leão, Aragão e Navarra, que expediram seus territórios nas reconquistas. Mas em 1469, Isabel de Castela e Fernando II de Aragão unificou os dois reinos principais da Espanha, formando assim uma monarquia católica. A independência de Portugal ocorreu em 1139, com Afonso Henrique, que consolidou o início da dinastia de Aves em 1305, onde as expansões marítimas se iniciaram. A instituição da monarquia na Inglaterra ocorreu em um processo gradual. Os principais marcos desse processo são a conquista da Normandia, em 1066. Guilherme, o Conquistador, invadiu a Inglaterra e tornou-se rei, redistribuindo as terras para os Normandia e criou o Domesday Book, um censo que controlava impostos e recursos dentro de um sistema feudal rígido. A Carta Magna limitou o poder real, onde o rei João Sem Terras aumentou os impostos e perdeu terras na França. Em 1215 foi forçado a abrir a Magna Carta e falava que os reis precisavam da autorização de nobres para criar os impostos. No reinado de Eduardo I, o parlamento inglês foi criado, reunindo os nobres, o clero e a burguesia, que foi institucionalizado através do Conselho dos Barões, onde começavam a discutir as leis. Após isso, ocorreu a Guerra dos 100 Anos, onde a França perdeu grande parte de seus territórios, enfraquecendo profundamente a nobreza. A Guerra das Rosas ocorreu pela disputa de trono. Esse conflito terminou quando Henrique Judas venceu e fundou a sua dinastia. Henrique VIII consolidou a monarquia nacional, rompendo com a Igreja Católica e fundando a Igreja Anglicana. Elizabeth I consolidou o absolutismo inglês, tornando a Inglaterra em uma grande potência. Agora, saindo da Inglaterra e falando da França, em 987, Hugo que foi coroado rei da França na monarquia, que era onde o poder era mais fraco. O fortalecimento do poder ocorreu entre os séculos XII e XIII, com Felipe Augusto e Luís IX, que criou os tribunais e uma administração real bem mais centralizada. Com a vitória francesa na Guerra dos 100 Anos, o nacionalismo aumentando a autoridade do monarca, continuando com o rei Luís, que reduziu o poder dos nobres e construiu um exército permanente. Vários reis passaram pelo trono, até Luís XIV ser eleito. Ele restaurou a monarquia e criou um governo totalmente centralizado no rei. A formação das monarquias nacionais marcou o fim da fragmentação política do feudalismo e iniciou a era da monarquia europeia.
deixando um legado até os dias atuais. Obrigada por assistir. Até a próxima!